Valentina limpava mansões há anos, mas nunca imaginou que um simples retrato mudaria tudo. Ao reconhecer o rosto da mulher na pintura, seu grito ecoou pelos salões. Senhor, sua mãe está viva! O que ela sabia? Que segredo sombrio aquela família escondia? A verdade estava prestes a explodir. Valentina segurava o pano de limpeza com suas mãos calejadas enquanto admirava cada detalhe daquela mansão imponente. Ela havia começado a trabalhar ali há poucas semanas, e cada cômodo parecia mais luxuoso que o anterior. Os lustres de cristal refletiam a luz da tarde, criando pequenos arco-íris nas paredes revestidas de mármore italiano. Para uma mulher simples como ela, que morava em um bairro humilde da periferia, aquilo era como entrar em outro mundo. Valentina, não se esqueça de limpar a sala de retratos antes das 5, disse Berenice, a governanta da mansão, uma mulher de postura rígida que comandava a equipe de funcionários com mão firme. O senhor Rodrigo faz questão que aquele cômodo esteja impecável sempre. Pode deixar, dona Berenice, vou caprichar, respondeu Valentina com um sorriso gentil. A sala de retratos ficava no segundo andar, um ambiente reservado que poucos funcionários tinham permissão para limpar. Valentina sentia-se privilegiada por ter recebido essa responsabilidade. Ao subir a escadaria de mármore, seus passos ecoavam pelo corredor silencioso. Ela empurrou a porta de mogno entalhado e entrou no recinto banhado pela luz dourada do fim de tarde. As paredes eram cobertas por pinturas de todos os tamanhos. Retratos de família, paisagens europeias, cenas de caça. Mas foi uma pintura específica, posicionada bem no centro da parede principal, que fez Valentina paralisar completamente. Seus dedos afrouxaram e o frasco de limpador caiu no chão com um barulho seco. Diante dela, em uma moldura dourada trabalhada à mão, estava o retrato de uma mulher idosa de olhar sereno e cabelos prateados elegantemente presos. Aqueles olhos. Valentina conhecia aqueles olhos. O coração dela disparou no peito como se quisesse saltar pela boca. Não pode ser, murmurou, aproximando-se da pintura com passos trêmulos. Ela lembrava perfeitamente. Algumas semanas atrás, antes de conseguir o emprego na mansão, Valentina fazia bicos de limpeza onde aparecesse. Um desses trabalhos foi no Instituto Recanto da Paz, uma clínica psiquiátrica localizado nos arredores da cidade. Um lugar triste, com paredes descascadas e corredores que cheiravam a desinfetante misturado com desespero. Naquele dia, enquanto esfregava o chão de um dos corredores, Valentina ouviu um choro baixinho vindo de um dos quartos. A porta estava entreaberta, e ela não resistiu à curiosidade. Espiou para dentro e viu uma senhora de cabelos brancos sentada em uma cama estreita, olhando fixamente para a janela gradeada. A mulher parecia estar em outro mundo, cantarolando uma melodia tristonha. A senhora está bem? Valentina havia perguntado com delicadeza. A idosa virou-se lentamente e seus olhos encontraram os de Valentina. Havia tanta dor naquele olhar, tanta solidão, que a faxineira sentiu um aperto no coração. Meu filho, onde está meu filho? A senhora perguntou com voz fraca e embargada. Ele prometeu que voltaria. Por que me deixaram aqui? Antes que Valentina pudesse responder, uma enfermeira apareceu bruscamente e fechou a porta na cara dela. Essa ala é restrita. Volte ao seu trabalho, ordenou a mulher de jaleco com rispidez. Valentina nunca mais tinha pensado naquele episódio, até agora, porque a mulher do retrato era exatamente a mesma senhora que ela viu naquela clínica psiquiátrica. Cada traço, cada detalhe, os mesmos olhos cheios de tristeza. Mas isso era impossível. Embaixo da pintura havia uma placa dourada com uma inscrição: Helena Cavalcante, amada mãe e esposa, para sempre em nossos corações. As pernas de Valentina fraquejaram. Ela agarrou-se ao encosto de uma poltrona para não cair. O retrato era claramente uma homenagem póstuma. Mas a mulher que Valentina viu na clínica psiquiátrica estava viva. Muito viva. O que está acontecendo aqui? Uma voz masculina e autoritária cortou o silêncio como uma lâmina. Valentina virou-se assustada e viu Rodrigo Cavalcante parado na porta. O dono da mansão era um homem alto, de ternos impecáveis e postura imperial. Seus olhos castanhos a observavam com uma mistura de irritação e curiosidade.
Ao lado dele estava Bernardo, seu filho mais novo, um rapaz elegante com o mesmo ar de superioridade do pai. Eu só estava limpando, senhor, gaguejou Valentina tentando se recompor. E por que deixou cair produtos no chão? Rodrigo apontou para o frasco derramado que formava uma poça no tapete persa. Sabe quanto custa esse tapete? Valentina abaixou a cabeça envergonhada. Mas algo dentro dela estava fervendo. A imagem da senhora na clínica psiquiátrica não saía de sua mente. Aquela mulher implorando pelo filho. E ali estava o filho, vivendo em luxo. Enquanto ela... Senhor, a voz de Valentina saiu trêmula, mas determinada. Eu preciso perguntar uma coisa. Rodrigo ergueu uma sobrancelha, claramente surpreso pela ousadia da funcionária. A pintura da senhora Helena. Valentina apontou para o retrato com a mão tremendo. Quando ela faleceu, o silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Rodrigo e Bernardo trocaram um olhar rápido, quase imperceptível, mas Valentina captou. Havia algo ali, um segredo. Isso não é da sua conta, disse Rodrigo com frieza. Volte ao trabalho. Mas eu a vi. As palavras explodiram da boca de Valentina antes que ela pudesse contê-las. Eu vi essa mulher. Ela está viva. O rosto de Rodrigo empalideceu instantaneamente. Bernardo deu um passo à frente, os punhos cerrados. O que você está dizendo? A voz de Rodrigo saiu baixa, perigosamente controlada. Na clínica psiquiátrica, no Instituto Recanto da Paz, Valentina estava chorando agora, as palavras saindo aos soluços. Eu trabalhei lá há algumas semanas. Vi uma senhora idosa, exatamente igual a essa pintura. Ela estava em um quarto minúsculo, sozinha, perguntando pelo filho. Você está louca, explodiu Bernardo. Minha avó morreu há anos. Como ousa inventar essas mentiras? Não estou inventando, Valentina gritou de volta, surpreendendo a si mesma com sua própria coragem. Eu sei o que vi. Aquela mulher é a senhora do retrato. Ela está viva e está sendo mantida naquele lugar horrível. Rodrigo aproximou-se de Valentina com passos lentos e calculados. Seu rosto era uma máscara de fúria contida. Escute bem, mocinha, ele disse, sua voz baixa, mas carregada de ameaça. Você foi longe demais. Está despedida. Pegue suas coisas e saia da minha casa imediatamente. Mas, senhor... Agora! O grito de Rodrigo ecoou pela sala, fazendo Valentina dar um pulo. Lágrimas rolavam pelo rosto da faxineira enquanto ela corria para fora da sala. No corredor encontrou Berenice e outros funcionários que haviam ouvido os gritos. Todos a olhavam com medo e pena. O que você fez, menina? Sussurrou Berenice balançando a cabeça. Valentina não respondeu. Pegou sua bolsa surrada no vestiário dos empregados e saiu pela porta dos fundos da mansão. A noite começava a cair e o ar frio cortava sua pele. Ela caminhava pelas ruas do bairro nobre sem saber para onde ir, sua mente fervilhando com 1000 pensamentos. Ela tinha certeza absoluta do que viu. Aquela mulher na clínica psiquiátrica era Helena Cavalcante. Mas por quê? Por que uma família rica manteria a matriarca internada em um lugar daqueles, fazendo todos acreditarem que ela estava morta? Valentina parou em uma praça deserta e sentou-se em um banco. Olhou para o céu estrelado e pensou em sua própria mãe, que havia partido há alguns anos. Como ela gostaria de ter mais tempo com ela, mais um abraço, mais uma conversa. E ali estava uma mulher, abandonada pelos próprios filhos, esquecida como se fosse lixo. Eu vou descobrir a verdade. Valentina murmurou para si mesma, limpando as lágrimas com as costas da mão. Essa senhora merece justiça. Ela merece ser livre. Naquele momento, sem saber, Valentina havia dado o primeiro passo em uma jornada que revelaria segredos sombrios, testaria sua coragem e mudaria para sempre a vida de todos os envolvidos. A verdade estava enterrada sob camadas de mentiras e ganância, mas ela não descansaria até trazê-la à luz. O retrato de Helena Cavalcante permanecia na mansão, seus olhos pintados parecendo implorar por ajuda. E em algum lugar, em um quarto frio em uma clínica psiquiátrica, a verdadeira Helena olhava para o nada, esperando por um milagre que estava prestes a acontecer. A noite estava fria quando Valentina chegou ao seu pequeno apartamento na periferia. Suas mãos tremiam tanto que mal conseguia colocar a chave na fechadura. Assim que entrou,
deixou a bolsa cair no chão e desabou no sofá desgastado, permitindo que as lágrimas finalmente corressem livremente. Não era apenas por ter perdido o emprego. Era pela injustiça que havia testemunhado, pela imagem daquela senhora abandonada que não saía de sua cabeça. Mãe, se a senhora estivesse aqui, o que me aconselharia a fazer? Sussurrou para o retrato emoldurado na mesinha de centro, onde sua falecida mãe sorria eternamente. O telefone tocou, tirando-a dos pensamentos. Era Conceição, sua vizinha e melhor amiga. Uma mulher de coração generoso que sempre aparecia nos momentos certos. Valentina, estou vendo luz aí. Posso subir? Fiz aquela sopa que você adora. Minutos depois, as duas estavam sentadas à mesa da pequena cozinha. Valentina contou tudo. O retrato, a senhora na clínica psiquiátrica, a expulsão. Conceição ouvia em silêncio, seus olhos arregalando a cada revelação. Meu Deus do céu! Murmurou Conceição, levando a mão ao peito. Você está dizendo que essa família rica está escondendo a própria mãe em uma clínica psiquiátrica, fingindo que ela morreu? Tenho certeza absoluta, Conceição. Era ela. Os mesmos olhos, o mesmo rosto, só que mais magra, mais abatida. E ela perguntava pelo filho. A voz de Valentina embargou. Como alguém pode fazer isso com a própria mãe? Conceição segurou as mãos da amiga com firmeza. Escuta aqui. Eu conheço alguém que pode ajudar. Meu primo Osvaldo trabalha como motorista para várias famílias ricas da cidade. Ele conhece todo mundo, ouve todas as fofocas. Se tem algum segredo sobre os Cavalcanti, ele vai saber. Na manhã seguinte, Valentina encontrou-se com Osvaldo em uma cafeteria discreta no centro da cidade. Ele era um homem de meia idade, cabelos grisalhos e olhar atento de quem observava mais do que falava. Então você quer saber sobre os Cavalcanti? Disse ele, mexendo o café lentamente. É uma família poderosa, menina. Donos de várias empresas, conexões políticas. Não são pessoas com quem se deve mexer. Eu sei o que vi, seu Osvaldo. Aquela senhora está sofrendo. Osvaldo suspirou profundamente e olhou ao redor, certificando-se de que ninguém os ouvia. Há rumores, começou em voz baixa. Faz tempo que circulam histórias estranhas sobre aquela família. Dizem que Helena Cavalcanti, a matriarca, desapareceu da noite para o dia. De repente, fizeram um funeral luxuoso, mas foi caixão fechado. Ninguém viu o corpo. O coração de Valentina acelerou. Por que fariam isso? Por que esconder a própria mãe? Dinheiro, garota. Sempre é por dinheiro. Osvaldo inclinou-se sobre a mesa. Helena era a verdadeira dona do Império Cavalcanti. Tudo estava em nome dela. Se ela morresse, a herança seria dividida. Mas se ela estivesse, digamos, incapacitada mentalmente, alguém poderia assumir o controle de tudo. Rodrigo, sussurrou Valentina, as peças começando a se encaixar. O filho mais velho, ambicioso, frio. Há quem diga que ele nunca aceitou que a mãe comandasse os negócios. Osvaldo tomou um gole do café. Mas isso são apenas rumores, entende? Não tenho provas. Mas eu tenho. Valentina levantou-se abruptamente, derrubando quase a xícara. Eu vi ela. Ela está viva. Calma, menina. Osvaldo puxou-a de volta para a cadeira. Mesmo que seja verdade, você acha que vai conseguir provar algo contra uma família como essa? Eles têm advogados, juízes no bolso, poder para destruir sua vida. Valentina sentiu as lágrimas ameaçarem voltar, mas as conteve. Não era hora de fraqueza. Então o que eu faço? Finjo que não vi nada? Deixo aquela pobre mulher apodrecer naquele lugar? Osvaldo ficou em silêncio por um longo momento, estudando o rosto determinado da jovem à sua frente. Você tem coragem. Vou te dar isso. Ele suspirou. Conheço alguém que pode ajudar. Uma advogada. Se chama doutora Luciana Monteiro. Ela é especialista em casos de tutela e direitos dos idosos. Já enfrentou famílias poderosas antes. Dias depois, Valentina estava no escritório elegante da doutora Luciana, localizado em um edifício comercial do centro. A advogada era uma mulher de aparência séria, óculos de armação grossa e cabelos curtos bem cortados. Ela ouviu toda a história sem interromper, fazendo anotações ocasionais. É uma acusação grave, disse Luciana finalmente, recostando-se na cadeira. Cárcere privado, falsificação de óbito,
a apropriação indébita de bens. Se for verdade, é crime. É verdade. Eu juro que é. Acredito em você, Valentina. A advogada entrelaçou os dedos sobre a mesa. Mas precisamos de provas concretas. Sua palavra contra a deles não será suficiente em tribunal. O que eu preciso fazer? Luciana pensou por um momento, mordendo levemente a caneta. Primeiro, precisamos de documentos que provem que Helena Cavalcante está registrada nessa clínica psiquiátrica. Segundo, precisamos de testemunhas, funcionários do instituto que confirmem a presença dela lá. Terceiro, seria ideal conseguir documentos que mostrem movimentações financeiras suspeitas após a suposta morte. Como vou conseguir tudo isso? Valentina sentiu o desespero crescer. Eles nunca vão me deixar entrar naquela clínica psiquiátrica de novo. Não será fácil. Luciana levantou-se e foi até a janela, observando a cidade lá embaixo. Mas conheço pessoas, tenho contatos com assistentes sociais, inspetores de saúde. Posso conseguir uma visita oficial ao Instituto Recanto da Paz. Se Helena estiver lá, vamos encontrá-la. E os Cavalcante? Eles vão descobrir que estou investigando. Provavelmente. Por isso preciso que você seja muito cuidadosa. Não fale sobre isso com ninguém além de mim e das pessoas que eu autorizar. Essa gente é perigosa, Valentina. Naquela mesma tarde, enquanto voltava para a casa de ônibus, Valentina notou um carro preto que parecia segui-la. Seu coração disparou. Seria paranoia ou eles já estavam de olho nela? Desceu 2 pontos antes do seu, entrou em uma loja e esperou. O carro passou devagar, e ela pôde ver o motorista, um homem de terno escuro e óculos de sol. Definitivamente não era coincidência. Quando finalmente chegou em casa, encontrou a porta entreaberta. Seu sangue gelou. Entrou devagar e viu que tudo estava revirado. Gavetas abertas, papéis espalhados, almofadas do sofá jogadas no chão. Procurando algo? Uma voz a fez pular de susto. Valentina virou-se e viu Bernardo Cavalcante, o filho mais novo de Rodrigo, sentado calmamente em sua poltrona. Seu coração quase saiu pela boca. Como você entrou aqui? Isso não importa. Bernardo levantou-se lentamente, as mãos nos bolsos da calça social. O que importa é que você está se metendo em coisas que não compreende. Eu vi sua avó, Valentina gritou, encontrando coragem no desespero. Ela está viva e vocês estão mentindo. Para sua surpresa, Bernardo não negou. Em vez disso, seu rosto se contorceu em uma expressão de dor genuína. Ele caminhou até a janela, virando as costas para ela. Você não entende nada, murmurou, a voz carregada de algo que Valentina não conseguiu identificar. Arrependimento? Culpa? Então me explique. Me faça entender por que uma família manteria a própria mãe trancada em uma clínica psiquiátrica. Bernardo permaneceu em silêncio por longos segundos. Quando finalmente falou, sua voz estava trêmula. Meu pai, ele mudou depois que a empresa começou a crescer. Ficou obcecado com poder, com dinheiro. Minha avó sempre foi contra os métodos dele, as negociações sujas, as parcerias duvidosas. Ela ameaçou tirar tudo dele, passar o controle da empresa para instituições de caridade. Valentina aproximou-se cautelosamente. E então? Então ele conseguiu alguns médicos corruptos que diagnosticaram ela com demência severa. Forjaram documentos, declararam ela mentalmente incapaz. Quando ela tentou resistir, ele a internou. Bernardo virou-se e Valentina viu lágrimas em seus olhos. Eu era jovem, tinha medo dele. Todos tínhamos. Ele disse que era temporário, que era para o bem dela. Eu acreditei porque queria acreditar. Meu Deus! Valentina levou a mão à boca. Passaram-se os anos. Ele falsificou a certidão de óbito, fez um funeral falso, assumiu tudo. E minha avó, ela ainda está lá, esquecida, enquanto vivemos em luxo com o dinheiro que é dela. Por que você está me contando isso? Bernardo enxugou as lágrimas com raiva, como se estivesse furioso consigo mesmo por demonstrar fraqueza. Porque não aguento mais viver com essa mentira. Porque toda noite sonho com ela me pedindo ajuda. Ele agarrou os braços de Valentina com desespero. Mas meu pai é poderoso, perigoso. Se descobrir que estou falando com você, não sei do que ele é capaz. Então me ajude a tirar ela de lá. Valentina segurou as mãos dele.
Juntos podemos fazer isso. Você não entende o risco? Entendo. Minha casa foi invadida. Estou sendo seguida, perdi meu emprego. Valentina sentiu a própria coragem crescer. Mas aquela mulher não merece passar nem mais um dia naquele lugar. Ela merece sua liberdade, sua dignidade. E você sabe disso. Bernardo olhou para ela por um longo momento. Uma batalha evidente acontecendo em seus olhos. Finalmente, assentiu devagar. Está bem, eu vou ajudar. Ele puxou um papel do bolso. Aqui estão os documentos de internação dela, com as assinaturas dos médicos corruptos. Guarde isso com sua vida. Valentina pegou o papel com mãos trêmulas. Era real. Era a prova que precisavam. Mas precisamos agir rápido, continuou Bernardo. Meu pai está planejando transferir ela para outro local, mais longe, onde ninguém nunca a encontrará. Temos poucos dias. Vou levar isso para a advogada amanhã mesmo. Tenha cuidado, Valentina. Meu pai tem olhos em todo lugar. E quando descobrir que eu te ajudei... Ele não completou a frase, mas o medo em sua voz dizia tudo. Depois que Bernardo saiu, Valentina trancou a porta e encostou-se nela, escorregando até o chão. Segurava o documento contra o peito, chorando silenciosamente. Não eram lágrimas de medo, mas de esperança. Finalmente tinham uma chance real. Naquela noite, Valentina mal conseguiu dormir. Cada barulho a fazia pular. Cada sombra na janela parecia uma ameaça. Mas dentro dela, uma chama havia sido acesa. A chama da justiça, da coragem, da certeza de que estava fazendo a coisa certa. Helena Cavalcante tinha sido esquecida pelo mundo, mas não por ela. E Valentina faria tudo, absolutamente tudo, para trazer essa mulher de volta à luz. A manhã seguinte chegou com um céu cinzento que parecia refletir a tempestade que se formava na vida de todos os envolvidos. Valentina mal havia fechado os olhos durante a noite, guardando os documentos que Bernardo lhe entregara dentro de uma Bíblia velha que pertencera à sua mãe, o único lugar que considerava verdadeiramente seguro. Às 7 da manhã, já estava na porta do escritório da doutora Luciana, que chegou minutos depois com uma pasta de couro sob o braço e expressão surpresa ao encontrar sua nova cliente já esperando. Aconteceu algo? Perguntou a advogada, abrindo rapidamente a porta. Tenho as provas, disse Valentina simplesmente, estendendo os documentos assim que entraram na sala. Luciana sentou-se imediatamente, colocou os óculos e começou a ler. Valentina observava cada mudança em sua expressão, os olhos se arregalando, a mandíbula se apertando, um suspiro pesado escapando de seus lábios. Santo Deus, murmurou a advogada. Isso é ainda pior do que imaginávamos. Esses documentos mostram não apenas a internação forçada, mas também a falsificação do diagnóstico médico. Os próprios médicos admitiram por escrito, veja aqui, que foram pagos para declarar Helena mentalmente incapacitada. É suficiente para tirá-la de lá? É suficiente para colocar Rodrigo Cavalcante na cadeia? Luciana bateu a mão na mesa com força, fazendo Valentina pular. Isso é crime hediondo. Cárcere privado, falsificação ideológica, apropriação indébita. Esse homem vai pagar pelo que fez. Pela primeira vez em dias, Valentina sentiu um lampejo de esperança real. Quanto tempo vai levar? A expressão de Luciana se tornou séria novamente. Aí está o problema. O sistema legal pode ser lento. Precisamos entrar com uma ação emergencial. Mas mesmo assim pode demorar semanas até conseguirmos uma ordem judicial para retirar Helena daquele lugar. Mas Bernardo disse que o pai está planejando transferi-la. Se isso acontecer, nunca mais vamos encontrá-la. Luciana levantou-se e começou a andar de um lado para o outro, pensando rapidamente. Então precisamos de um plano alternativo. Algo que force a mão deles, que exponha essa situação antes que possam escondê-la novamente. Como? A advogada parou de repente, virando-se para Valentina com um brilho determinado nos olhos. A imprensa. Se tornarmos isso público, eles não poderão simplesmente fazer Helena desaparecer. O escândalo seria grande demais. Mas não vão acreditar em mim. Sou apenas uma faxineira, mas vão acreditar nestes documentos. E vão acreditar em Bernardo, se ele tiver coragem de testemunhar publicamente. Luciana pegou o telefone. Conheço uma jornalista investigativa, Tatiana Ferraz. Ela já expôs vários casos de corrupção envolvendo famílias poderosas. Se alguém pode nos ajudar, é ela.
Enquanto Luciana fazia as ligações necessárias, Valentina olhou pela janela do escritório, observando a cidade acordar. Pessoas comuns indo para seus trabalhos, vivendo suas vidas, sem fazer ideia dos dramas que aconteciam nas sombras. Quantas outras Helenas existiam por aí? Quantas pessoas esquecidas, apagadas da história por ganância alheia? Naquele mesmo momento, do outro lado da cidade, dentro da mansão Cavalcante, uma reunião tensa acontecia no escritório particular de Rodrigo. O patriarca estava atrás de sua mesa de mogno, o rosto vermelho de fúria, enquanto encarava o filho mais novo. "Você fez o quê?" A voz de Rodrigo trovejou pelas paredes. Bernardo estava pálido, mas mantinha-se firme em sua posição. "Fiz o que deveria ter feito há anos, pai. Dei a essa moça os documentos que provam o que você fez com a vovó." "Você traiu sua própria família!" Rodrigo socou a mesa com tanta força que fez os objetos saltarem. "Traiu o sobrenome Cavalcante! O senhor é quem traiu!" Bernardo gritou de volta, surpreendendo o pai. "Trancou sua própria mãe como se ela fosse um animal. Roubou tudo dela. Forçou todos nós a viver nessa mentira." Rodrigo levantou-se lentamente, sua presença dominando a sala. "Você é um tolo. Um menino ingênuo que não entende como o mundo funciona. Tudo o que fiz foi para proteger o império que construí, para garantir o futuro desta família." "Que futuro? Construído sobre mentiras e sofrimento?" As lágrimas começaram a rolar pelo rosto de Bernardo. "Todas as noites eu ouço a voz dela, pai, me pedindo ajuda, me perguntando por que a abandonamos. Como o senhor consegue dormir?" "Eu durmo muito bem, sabendo que tomei as decisões necessárias." Rodrigo caminhou até o bar e serviu-se de um uísque, suas mãos surpreendentemente firmes. "E agora vou tomar outra decisão necessária. Vou transferir sua avó hoje mesmo. Já fiz os arranjos. O senhor não pode... Posso e vou. E quanto a você, está deserdado. Fora desta casa. Não quero mais ver sua cara." Bernardo sentiu como se tivesse levado um soco no estômago, mas assentiu lentamente. "Tudo bem. Prefiro não ter nada a viver com essa culpa." Ele virou-se para sair, mas parou na porta. "O senhor vai pagar pelo que fez, pai. Prometo." Assim que Bernardo saiu, Rodrigo pegou o telefone e discou um número. "Diretor Augusto? Aqui é Rodrigo Cavalcante. Precisamos acelerar a transferência da paciente que discutimos." "Hoje à noite." "Sim, eu sei que é repentino, mas é urgente." "Ótimo. Pode esperar o pagamento extra em sua conta." Na redação do jornal Verdade em Foco, Tatiana Ferraz lia os documentos que Luciana havia trazido, seus olhos de jornalista experiente captando cada detalhe incriminador. Era uma mulher de meia idade, cabelos ruivos curtos e uma reputação de nunca desistir de uma história. "Isso é dinamite pura", disse ela, olhando para Valentina e Luciana. "Mas precisamos agir hoje. Se eles transferirem a vítima, perdemos a janela de oportunidade." "O que sugere?" perguntou Luciana. "Uma operação em 2 frontes. Primeiro, vou publicar uma matéria online expondo o caso, com base nos documentos. Isso vai criar pressão pública imediata. Segundo, vocês precisam ir até a clínica psiquiátrica agora e exigir ver Helena, de preferência com uma ordem judicial emergencial." "Consigo isso em 1 hora", disse Luciana, já discando para um juiz que conhecia. "E eu vou com você até lá", disse Tatiana para Valentina. "Com câmeras. Se tentarem nos impedir, o mundo inteiro vai ver." 2 horas depois, um pequeno comboio estava estacionado em frente ao Instituto Recanto da Paz. Valentina, Luciana, Tatiana com sua equipe de filmagem e, para surpresa de todos, Bernardo, que se juntou a eles no último momento. "Não vou deixar vocês fazerem isso sozinhos", disse ele simplesmente. O diretor do instituto, Dr. Augusto Pimentel, um homem gordo de expressão nervosa, encontrou-os no saguão. "O que significa essa invasão? Não podem simplesmente entrar aqui com câmeras. Temos uma ordem judicial", disse Luciana calmamente, estendendo os papéis. "Para ver a paciente Helena Cavalcante, que acreditamos estar ilegalmente detida nesta instituição." O rosto do diretor empalideceu. "Não sei do que está falando. Não temos nenhuma paciente com esse nome." "Então não vai se importar que procuremos", disse Tatiana, sinalizando para sua equipe começar a filmar.
Isso é invasão de privacidade. Vou chamar a polícia. Ótimo, chame, disse Luciana. Porque nós também. E quando chegarem, vão querer saber por que você está escondendo uma mulher que deveria estar morta. O impasse foi quebrado por Bernardo, que simplesmente caminhou em direção aos corredores. Eu sei onde ela está. Quarto 17, ala leste. Você não pode... O diretor tentou segurá-lo, mas a equipe de filmagem e as outras pessoas o seguiram. O corredor parecia interminável. Valentina sentia seu coração batendo tão forte que pensou que todos pudessem ouvir. E se estivessem errados? E se Helena já tivesse sido transferida? Mas então chegaram ao quarto 17. A porta estava fechada. Bernardo olhou para todos, respirou fundo e abriu. O quarto era pequeno, com uma cama simples, uma cadeira e uma janela gradeada. E sentada naquela cadeira, olhando para o nada, estava Helena Cavalcante. Mais magra do que no retrato, mais frágil, mas inconfundivelmente ela. Vovó, a voz de Bernardo saiu como um sussurro quebrado. Helena virou-se lentamente. Por um momento, seus olhos pareciam não registrar nada, mas então algo brilhou neles. Reconhecimento. Bernardo, sua voz era fraca, desacostumada. Meu menino, você voltou? Bernardo caiu de joelhos ao lado da cadeira, agarrando as mãos frágeis da avó e chorando copiosamente. Me perdoe, vovó. Me perdoe por não ter vindo antes, por ter deixado isso acontecer com a senhora. As câmeras capturavam tudo. Valentina também chorava, assim como Luciana e até mesmo alguns membros da equipe de filmagem. Era impossível não se emocionar com aquela cena. Um neto pedindo perdão, uma avó confusa, mas claramente comovida. Anos de separação injusta, finalmente terminando. Onde estou? Perguntou Helena, olhando ao redor. Por quanto tempo? Não importa, vovó. Bernardo segurou o rosto dela gentilmente. Vamos tirar a senhora daqui. Hoje. Agora. Valentina aproximou-se devagar e ajoelhou-se do outro lado. Senhora Helena, meu nome é Valentina. Fui eu que a encontrei. E prometo que nunca mais vão machucá-la. Helena olhou para ela, seus olhos cheios de lágrimas. Você veio me salvar? Sim, senhora. Vim. Foi nesse momento que o diretor Augusto apareceu na porta com seguranças. Vocês precisam sair agora. Não tem autorização para... Temos sim! Luciana brandiu a ordem judicial. E se alguém aqui tentar nos impedir, será preso por obstrução da justiça. O diretor engoliu seco, percebendo que havia perdido. As câmeras, os documentos, a testemunha viva, tudo estava contra ele. A senhora consegue andar, vovó? Perguntou Bernardo suavemente. Acho que sim. Com cuidado infinito, Bernardo e Valentina ajudaram Helena a se levantar. Ela estava fraca, seus passos vacilantes, mas determinada. E enquanto caminhavam lentamente pelo corredor em direção à saída, outros pacientes começaram a aparecer nas portas de seus quartos, observando aquela senhora finalmente reconquistando sua liberdade. Quando chegaram à porta principal do instituto, o sol da tarde banhava tudo com uma luz dourada. Helena parou por um momento, fechou os olhos e respirou profundamente o ar livre. Lágrimas rolavam por seu rosto enrugado. Pensei que nunca mais veria o sol, sussurrou. Naquele momento, carros de polícia chegaram, sirenes cortando o ar, mas não vinham prender as pessoas que resgataram Helena. Vinham prender o diretor Augusto e em breve descobririam Rodrigo Cavalcante. A história estava apenas começando a se desenrolar, mas uma vitória crucial havia sido conquistada. Helena estava livre. E Valentina, a humilde faxineira que se recusou a fingir que não tinha visto nada, estava ao seu lado, segurando sua mão, chorando de alegria. Às vezes, fazer a coisa certa exige tudo de nós. Mas o olhar de gratidão nos olhos de Helena valia cada sacrifício, cada medo, cada risco. Porque no final, dignidade e justiça valem mais do que qualquer fortuna. Helena foi levada imediatamente para o Hospital Santa Clara, onde uma equipe médica a examinou de ponta a cabeça. Valentina não saiu do seu lado nem por um momento, segurando sua mão enquanto os médicos faziam seus testes. Bernardo estava do outro lado do leito, ainda processando tudo o que havia acontecido nas últimas horas. A doutora Carmen Aguiar, uma geriatra de olhar gentil,
Saiu do quarto após os primeiros exames e chamou todos para uma conversa. Fisicamente, ela está desnutrida e com massa muscular comprometida pela falta de movimento adequado. Mas nada que não possamos reverter com alimentação adequada e fisioterapia, explicou a médica. O que me preocupa mais é o estado mental. Ela tem demência? Perguntou Bernardo, a voz carregada de medo. Isso é o mais interessante. A doutora consultou suas anotações. Fiz vários testes cognitivos preliminares. A memória de curto prazo dela está excelente, raciocínio lógico preservado, capacidade de comunicação intacta. Se ela realmente tivesse a demência severa que consta nos documentos falsos, não conseguiria responder como respondeu. Então ela nunca esteve doente? Valentina sentiu raiva crescendo dentro dela. Provavelmente não. O que ela apresenta é trauma psicológico severo, causado pelo confinamento prolongado e abandono. Mas com acompanhamento psicológico adequado, ela pode se recuperar completamente. Naquele momento, a porta do quarto se abriu e Helena apareceu, apoiada em uma enfermeira. Ela estava usando um roupão hospitalar limpo, os cabelos brancos penteados. Parecia tão diferente da mulher quebrada que encontraram na clínica psiquiátrica. Por favor, não falem de mim como se eu não estivesse aqui, disse ela, sua voz ainda fraca, mas com uma firmeza surpreendente. Passei tempo demais sendo tratada como se fosse invisível. Todos se viraram surpresos. Helena olhou diretamente para a doutora Carmen. Doutora, eu nunca tive demência. Nunca perdi minha lucidez. Tudo foi forjado por meu filho para me tirar do caminho. As palavras saíram com tanta clareza, tanta dignidade ferida, que Valentina sentiu lágrimas brotarem novamente. Senhora Helena, começou Bernardo, mas ela ergueu a mão. Bernardo, meu querido neto. Ela caminhou até ele, cada passo parecendo custar um esforço imenso, mas determinada. Você não precisa pedir perdão novamente. Você era jovem, tinha medo. Eu entendo, mas eu deveria ter feito algo. Deveria ter sido mais forte. E agora você foi. Helena segurou o rosto do neto com suas mãos trêmulas. Você escolheu o que era certo, mesmo sabendo o preço. Isso é coragem verdadeira. Bernardo desmoronou, abraçando a avó e chorando em seu ombro como uma criança. Helena acariciava seus cabelos, murmurando palavras de consolo, e todos na sala tiveram que desviar o olhar, emocionados demais para testemunhar aquele momento sem lágrimas. Depois, Helena virou-se para Valentina. As duas mulheres se encararam, a matriarca que havia perdido tudo e a faxineira que arriscou tudo. Você, disse Helena simplesmente. A moça que me viu naquele lugar horrível e não fingiu que não era problema seu. Eu não podia... Valentina sentiu a voz embargada. Não podia simplesmente esquecer o que vi. Sabe quantas pessoas passaram por aquele corredor? Quantos médicos, enfermeiros, visitantes de outros pacientes? Os olhos de Helena brilhavam com lágrimas. Centenas, milhares. E todos fingiram que eu não existia. Mas você, uma completa estranha, viu minha humanidade quando minha própria família escolheu me apagar. Eu perdi minha mãe há alguns anos, disse Valentina, as palavras saindo num sussurro. E daria tudo para ter mais um dia com ela. Ver a senhora ali, esquecida. Não conseguia aceitar. Helena abriu os braços e Valentina entrou neles. As duas choraram juntas. Um abraço que representava tanto: gratidão, alívio, a conexão humana que transcende classe social, a vitória da empatia sobre a indiferença. Enquanto isso, do outro lado da cidade, a tempestade estava apenas começando para Rodrigo Cavalcante. A matéria de Tatiana Ferraz havia viralizado instantaneamente. Magnata mantém própria mãe em cárcere privado para roubar fortuna. Era a manchete que dominava todas as redes sociais e portais de notícia. As imagens do resgate, mostrando Helena frágil sendo ajudada a sair da clínica psiquiátrica, contrastadas com fotos da opulenta mansão Cavalcante, chocaram o país inteiro. Ninguém falava de outra coisa. Rodrigo estava trancado em seu escritório, telefone tocando sem parar com ligações de advogados, sócios comerciais querendo se distanciar, jornalistas pedindo comentários. Ele havia subestimado completamente a situação. Achou que poderia controlar tudo como sempre fez.
Mas não contava com a persistência de uma simples faxineira. A porta se abriu bruscamente e Francisca, sua esposa, entrou como um furacão. Ela era uma mulher alta, de beleza fria e olhar calculista. "Você destruiu esta família!" ela gritou, jogando seu celular em direção a ele. "Está em todo lugar. As crianças estão sendo expulsas da escola. Nossos amigos não atendem mais minhas ligações. Se acalme, Francisca. Meus advogados vão resolver isso." Resolver? Como vai resolver uma prova em vídeo? Como vai resolver sua própria mãe testemunhando contra você? Ela ria de nervosismo. Acabou, Rodrigo. Você foi longe demais dessa vez. Naquele momento, a campainha tocou insistentemente. Passos apressados de funcionários, vozes alteradas. Então a porta do escritório se abriu novamente, mas dessa vez eram 2 delegados de polícia. "Rodrigo Cavalcante", disse o mais velho mostrando um distintivo, "está preso por cárcere privado, falsificação ideológica, apropriação indébita e fraude. Tem o direito de permanecer em silêncio." Pela primeira vez em décadas, Rodrigo Cavalcante sentiu algo que havia esquecido como era. Medo. Medo real. Não de perder dinheiro ou poder, mas de perder sua liberdade, de enfrentar as consequências de seus atos. Enquanto era levado algemado, passou por seus funcionários que observavam em choque. A imagem do poderoso patriarca sendo levado pela polícia seria a foto da capa de todos os jornais no dia seguinte. De volta ao hospital, Helena havia sido instalada em um quarto privado confortável. Valentina estava sentada ao seu lado quando Luciana entrou com um sorriso triunfante. "Rodrigo foi preso. O diretor da clínica psiquiátrica também. E temos mais novidades." "Que notícias?" perguntou Helena. "Consegui um juiz para analisar toda a documentação patrimonial. Com base nas provas de fraude, todos os documentos que transferiam seus bens para Rodrigo serão anulados. Sua fortuna vai retornar para a senhora." Helena ficou em silêncio por um momento, processando. "Não quero o dinheiro", disse ela finalmente, surpreendendo a todos. "Ou melhor, quero, mas não para mim." "Vovó?" Bernardo inclinou-se confuso. Durante todos aqueles anos naquele lugar horrível, tudo o que podia fazer era pensar. Pensar em como desperdicei minha vida acumulando riqueza, enquanto ignorava o sofrimento ao meu redor. Ela olhou para Valentina. "Essa moça me salvou não porque eu era rica, mas porque viu meu sofrimento e se importou. Isso é mais valioso do que todo o ouro do mundo." "Senhora Helena, deixe-me terminar." Ela sorriu, um sorriso fraco, mas genuíno. "Quero criar uma fundação para idosos abandonados, pessoas esquecidas pela sociedade. Quero que cada centavo que Rodrigo tentou roubar seja usado para ajudar quem mais precisa." Luciana sorria abertamente agora. "Isso pode ser arranjado. E tenho certeza que muitas pessoas vão querer trabalhar nessa fundação. Começando por mim", disse Bernardo imediatamente. "Quero fazer parte disso, vovó. Quero ajudar a consertar o mal que nossa família fez." Helena apertou a mão do neto. "E você, Valentina? Estaria disposta a trabalhar comigo? Não como empregada, mas como parceira. Você entende o que é precisar de ajuda melhor do que qualquer um de nós." Valentina estava sem palavras. Era demais para processar. De faxineira desempregada a parceira de uma fundação milionária em questão de semanas. Eu não sei se sou qualificada." "Você é a pessoa mais qualificada que conheço." Helena segurou suas mãos com firmeza. "Você tem algo que dinheiro não compra, um coração que enxerga além das aparências." As semanas seguintes foram um turbilhão. O julgamento de Rodrigo tornou-se um dos mais acompanhados do país. Helena testemunhou, firme apesar da dor de ter que falar contra o próprio filho. Sua fala emocionou o tribunal inteiro. "Eu não quero vingança", disse ela, olhando diretamente para Rodrigo no banco dos réus. "Quero justiça. Não por mim, mas por todas as pessoas que são descartadas quando param de ser úteis. Idosos, doentes, pobres, todos que essa sociedade prefere não ver." Rodrigo foi condenado a 10 anos de prisão. O diretor da clínica psiquiátrica pegou 6. Os médicos que falsificaram os diagnósticos perderam suas licenças. Mas a verdadeira história estava acontecendo fora dos tribunais. A Fundação Recomeço, como foi batizada, abriu suas portas meses depois. Um prédio bonito, mas acolhedor, onde idosos abandonados ou em situação de vulnerabilidade
podiam viver com dignidade. Na inauguração, Helena estava radiante, de pé sem ajuda agora, recuperada física e mentalmente. Ao seu lado, Valentina, vestindo um terno simples mas elegante, sorria nervosamente enquanto centenas de pessoas aplaudiam. Vou passar a palavra para a nossa diretora executiva, Valentina Santos, disse Helena ao microfone. Valentina aproximou-se, seu coração batendo forte. Meses atrás, era uma faxineira sem voz. Agora, estava prestes a falar para uma plateia sobre transformar vidas. Eu não nasci rica, começou, sua voz tremendo, mas se firmando. Cresci sabendo o que é passar necessidade, o que é ser invisível para a sociedade. Mas aprendi algo importante. Não importa de onde viemos. O que importa é para onde podemos ir. E mais importante ainda, quem escolhemos ajudar no caminho. As palavras fluíam agora, vindas do coração. Esta fundação existe porque alguém escolheu ver quando era mais fácil fingir que não via. Porque alguém escolheu agir quando era mais seguro se calar. E porque nunca é tarde para recomeçar, para escolher fazer o certo. O aplauso foi ensurdecedor. Entre a plateia, Valentina viu Conceição, sua amiga fiel, chorando de orgulho. Viu Osvaldo, o motorista que a ajudou no início. Viu a doutora Carmen, Tatiana, Luciana, todas as pessoas que se uniram para fazer a justiça acontecer. E viu Bernardo, que havia se tornado um verdadeiro aliado na fundação, dedicando sua vida a reparar os erros da família. Ele acenou para ela sorrindo. Mas o momento mais especial foi quando Helena subiu ao palco novamente e as duas se abraçaram. A matriarca que havia perdido tudo e a faxineira que arriscou tudo, agora unidas em propósito. Você me devolveu mais do que minha liberdade, sussurrou Helena em seu ouvido. Você me devolveu minha humanidade, minha esperança. Me mostrou que ainda existem pessoas boas no mundo. A senhora me mostrou que uma pessoa pode fazer diferença, respondeu Valentina, as lágrimas correndo livremente agora. Que a coragem de fazer o certo sempre vale a pena, não importa o preço. Naquela noite, quando todos foram embora e o prédio ficou silencioso, Valentina caminhou pelos corredores da fundação. Parou em frente a uma foto na parede, a primeira residente que haviam acolhido, uma senhora de 80 anos que havia sido encontrada morando na rua. A foto mostrava a mulher sorrindo, segurando flores, com dignidade restaurada. E Valentina soube, com absoluta certeza, que cada lágrima, cada medo, cada sacrifício havia valido a pena. Porque no final, a vida não é medida por quanto acumulamos, mas por quantas vidas tocamos. E se uma simples faxineira pôde mudar o destino de uma família inteira, desmantelar um império de corrupção e criar esperança onde só havia desespero, então qualquer pessoa pode ser um instrumento de transformação. Basta ter coragem de não olhar para o outro lado quando vemos injustiça. Basta escolher enxergar a humanidade em cada pessoa, independente de quem seja. Basta acreditar que fazer o certo sempre importa, mesmo quando parece impossível. E enquanto Valentina olhava para as estrelas pela janela da fundação, sentiu a presença de sua mãe, como se ela estivesse ali, orgulhosa da mulher que sua filha havia se tornado. Consegui, mãe, sussurrou. Fiz a diferença. Como a senhora sempre me ensinou. O vento suave que entrou pela janela pareceu uma resposta. Um abraço invisível. Uma confirmação de que o amor e a justiça sempre vencem no final. Sempre. O sol da manhã entrava pelas janelas amplas da Fundação Recomeço, iluminando o rosto sereno de Helena enquanto ela observava o movimento no jardim. Havia-se passado um ano desde a inauguração, e o que começou como um sonho agora era uma realidade vibrante que tocava centenas de vidas. Valentina entrou na sala com uma pasta de documentos e 2 copos de suco natural. Aquela rotina matinal havia se tornado um ritual sagrado entre as duas. Momento de planejar o dia, mas também de simplesmente estar presente uma para a outra. Bom dia, dona Helena, disse Valentina, usando o tratamento carinhoso que adotara, mesmo após Helena insistir diversas vezes que não era necessário. Bom dia, minha querida. Helena sorriu. Aquele sorriso que ainda trazia vestígios de tudo o que havia sofrido, mas agora brilhava com renovada esperança.
Hoje é um dia especial, não é? Muito especial. Valentina sentou-se ao lado dela. A cerimônia de formatura dos nossos primeiros cuidadores treinados. 30 pessoas prontas para levar nosso trabalho adiante. Helena segurou a mão de Valentina, seus olhos marejando. Sabe o que mais me emociona? Metade desses formandos eram moradores de rua há 1 ano. Pessoas que a sociedade havia descartado, assim como fizeram comigo. E agora vão cuidar de outros que precisam. É o ciclo da transformação, disse Valentina, apertando a mão dela de volta. A senhora me salvou tanto quanto eu salvei a senhora, sabia? Antes que Helena pudesse responder, batidas suaves na porta interromperam o momento. Bernardo entrou, carregando um buquê de flores do campo e um sorriso tímido. Bom dia, vovó. Bom dia, Valentina. Ele havia mudado tanto no último ano. O jovem arrogante e perdido havia se transformado em um homem dedicado, que trabalhava incansavelmente na fundação. Trouxe estas para alegrar o escritório. Você sempre foi tão atencioso, disse Helena, os olhos brilhando de orgulho ao olhar para o neto. Bernardo aproximou-se e beijou a testa da avó, um gesto que repetia todos os dias, como se precisasse reafirmar que ela estava ali, real, viva, livre. Nunca vou parar de tentar compensar o tempo perdido, murmurou ele. Meu filho, você já compensou tudo e mais um pouco. Helena acariciou seu rosto. Sua coragem de escolher o certo mudou sua própria vida tanto quanto a minha. Valentina observava aquela cena com um aperto gostoso no coração. Famílias podiam ser destruídas, mas também podiam ser reconstruídas. Às vezes de formas ainda mais fortes do que eram antes. Valentina, preciso falar com você sobre algo importante, disse Bernardo, sua expressão ficando séria. Recebi uma ligação hoje cedo. É sobre meu pai. O clima na sala mudou instantaneamente. Rodrigo era um assunto delicado, uma ferida que ainda doía apesar do tempo. O que aconteceu? Perguntou Helena, sua voz firme apesar da tensão visível. Ele pediu para vê-la, vovó. Está com problemas de saúde na prisão e está pedindo perdão. O silêncio que se seguiu era carregado de emoções complexas. Helena levantou-se devagar e caminhou até a janela, observando os idosos no jardim. Alguns pintando, outros fazendo artesanato, todos vivendo com dignidade restaurada. Todos merecem uma chance de redenção, disse ela finalmente, surpreendendo a ambos. Eu, mais do que ninguém, sei o que é ser julgada e descartada. Não vou fazer o mesmo com meu próprio filho. Vovó, a senhora não precisa... Eu sei que não preciso, Bernardo. Ela virou-se, seus olhos mostrando uma sabedoria que só o sofrimento profundo pode trazer. Mas quero. Não por ele, mas por mim. Porque guardar rancor é outra forma de prisão, e eu já passei tempo demais trancafiada. Valentina levantou-se e abraçou Helena por trás. A senhora é a pessoa mais forte que já conheci, sussurrou. Não sou forte, querida. Apenas escolhi ser livre de verdade. E perdoar é a maior liberdade que existe. Dias depois, Helena estava sentada em uma sala de visitas da penitenciária, suas mãos entrelaçadas sobre a mesa, enquanto esperava. Valentina havia insistido em acompanhá-la, sentada discretamente no canto da sala. Quando Rodrigo entrou, escoltado por um guarda, Helena teve que controlar a respiração. Seu filho estava diferente, mais magro, cabelos grisalhos, olhos fundos, mas era a expressão em seu rosto que mais a chocou. Não havia mais arrogância, apenas vergonha profunda e arrependimento genuíno. Mãe, a voz dele saiu quebrada. Ele se sentou do outro lado da mesa, incapaz de encontrar seus olhos. Rodrigo, Helena disse simplesmente, sua voz controlada. Eu não tenho palavras. Lágrimas começaram a rolar pelo rosto dele. Não tenho como pedir perdão pelo que fiz. Como compensar os anos que roubei da senhora, o sofrimento que causei. Você não pode compensar, disse Helena com honestidade brutal. Nada vai devolver aqueles anos. Nada vai apagar as noites que passei naquele quarto frio, me perguntando por que meu próprio filho me abandonou. Rodrigo soluçou, cobrindo o rosto com as mãos. Mas posso escolher perdoar, continuou Helena, sua voz suavizando. Não porque você merece, mas porque eu mereço paz.
Porque carregar ódio por você seria deixar que me aprisionasse de novo. Eu não mereço sua bondade. Não, não merece. Helena estendeu a mão sobre a mesa. Mas vou dar mesmo assim. Porque aprendi que misericórdia não é sobre merecer. É sobre escolher ser melhor do que aqueles que nos machucaram. Rodrigo segurou a mão da mãe como se fosse uma tábua de salvação, chorando copiosamente. Valentina, em seu canto, enxugava discretamente as próprias lágrimas. A senhora está bem, mãe? Saudável? Perguntou Rodrigo quando conseguiu se recompor um pouco. Estou ótima. Melhor do que estive em anos. Helena sorriu. Tenho propósito agora. A fundação está ajudando tantas pessoas, Rodrigo. Pessoas como eu, que foram esquecidas. É incrível acordar todos os dias sabendo que estou fazendo diferença. Ouvi falar sobre a fundação. Até aqui dentro as pessoas comentam. Ele olhou para ela com algo que parecia orgulho misturado com remorso. A senhora sempre foi forte. Sempre soube usar o dinheiro para o bem. E eu só pensava em acumular mais. Nunca é tarde para mudar, disse Helena. Mesmo aqui você pode fazer diferença. Pode escolher ser diferente. Como? Estou preso, mãe. Perdi tudo. Você tem sua história, seu testemunho. Helena inclinou-se levemente. Quantos homens aqui dentro cometeram crimes por ganância, como você? Quantos destruíram suas famílias por poder? Você pode alertá-los. Pode ser exemplo de que esse caminho só leva à destruição. Pela primeira vez desde que entrara na sala, Rodrigo encontrou os olhos da mãe diretamente. A senhora realmente acredita que ainda posso fazer algo de bom? Acredito que todos podem se redimir se escolherem genuinamente mudar. Helena levantou-se para sair. Não vou prometer que viremos nos visitar regularmente, Rodrigo. Não vou fingir que tudo está bem entre nós. Mas te perdoo. E espero que um dia você consiga perdoar a si mesmo. Ao sair da prisão, Helena respirou profundamente o ar livre, fechou os olhos e deixou o sol aquecer seu rosto. Valentina ficou ao seu lado em silêncio respeitoso. Obrigada por me acompanhar, disse Helena finalmente. Sempre, dona Helena. Sempre. Sabe, Valentina, ver meu filho daquele jeito deveria me deixar triste. E me deixa. Mas também me dá paz. Ela abriu os olhos e olhou para a jovem ao seu lado. Porque percebi que escolhi construir ao invés de destruir. Escolhi criar vida ao invés de morte. E isso faz toda a diferença. Naquela noite, na fundação, acontecia a cerimônia de formatura dos cuidadores. O salão estava decorado com simplicidade, mas havia uma beleza especial na forma como os próprios residentes haviam ajudado. Flores do jardim, pinturas nas paredes, artesanatos feitos nas oficinas. Quando Valentina subiu ao palco para fazer seu discurso, olhou para a plateia diversa. Ex-moradores de rua, pessoas que haviam perdido tudo, famílias que se reuniram, idosos que encontraram propósito novamente. E sentiu uma gratidão tão profunda que mal conseguia respirar. Há pouco mais de um ano, começou sua voz firme. Eu era uma simples faxineira que viu algo que não podia ignorar. Uma injustiça, um sofrimento. E fiz uma escolha. A escolha de não olhar para o outro lado. Os aplausos começaram, mas ela fez um gesto para que esperassem. Mas hoje percebi algo importante. Eu não salvei ninguém sozinha. Ela olhou para Helena na primeira fileira. Fui salva também. Salva da indiferença, do conformismo, da ideia de que uma pessoa não pode fazer diferença. Cada um aqui, cada formando, cada residente, cada voluntário. Todos nós salvamos uns aos outros. As lágrimas corriam livremente agora, dela e de muitos na plateia. Porque ninguém é invisível, ninguém é descartável. Todos temos valor. E quando escolhemos enxergar isso uns nos outros, quando escolhemos estender a mão ao invés de virar o rosto, aí acontece a verdadeira transformação. O inverno chegou trazendo um frio gentil e a notícia que ninguém esperava. Conceição, a amiga fiel que sempre esteve ao lado de Valentina, bateu à porta do escritório da fundação com os olhos vermelhos de choro. O que aconteceu? Valentina levantou-se imediatamente alarmada. Não é nada ruim. Conceição abraçou a amiga com força. Estou emocionada de felicidade. Sabe o programa de televisão nacional, Histórias que Transformam? Eles querem fazer um especial sobre você e Dona Helena. Vai passar em rede nacional.
Valentina sentiu as pernas fraquejarem. Precisou sentar-se. Conceição, eu não sei se quero isso, toda essa exposição. Mas pensa em quantas pessoas vão se inspirar. Quantas outras Valentinas que acham que não podem fazer diferença vão encontrar coragem. Conceição segurou suas mãos. Você sempre foi humilde demais para seu próprio bem, menina. Mas essa história precisa ser contada. Helena, que escutava da porta, entrou na sala. Ela tem razão, Valentina. Nossa história não é só nossa. É de todos que lutam por justiça, que escolhem ver o invisível. Ela sentou-se ao lado da jovem. Você me devolveu minha voz. Agora use a sua. E assim, semanas depois, as câmeras chegaram à Fundação Recomeço. A apresentadora, Márcia Tavares, uma jornalista respeitada conhecida por sua sensibilidade, conduzia as entrevistas com cuidado e empatia. Valentina, quando você viu aquele retrato na mansão e reconheceu a senhora da clínica psiquiátrica, o que passou pela sua cabeça? Perguntou Márcia. Lembrei da minha mãe, respondeu Valentina, sua voz embargada. De como eu daria tudo para tê-la de volta. E pensei, como alguém pode ter a mãe viva e escolher escondê-la? Não consegui aceitar. Simplesmente não consegui. A câmera então se voltou para Helena, que estava radiante em seu vestido simples, mas elegante. Os cabelos prateados brilhando sob a luz. Senhora Helena, a senhora passou anos trancafiada, esquecida. Como conseguiu perdoar? Helena respirou fundo antes de responder. Perdoar não significa esquecer ou dizer que estava tudo bem. Ela escolhia cada palavra cuidadosamente. Significa escolher não deixar que o mal feito a mim me transforme em alguém amargo. Passei anos em uma prisão física. Não quero passar o resto da vida em uma prisão emocional chamada rancor. Então Márcia virou-se para Bernardo, que aguardava nervosamente sua vez. Bernardo, você traiu seu próprio pai para salvar sua avó. Foi fácil? Foi a coisa mais difícil que já fiz na vida. Ele enxugou uma lágrima que teimava em cair. Cresci com medo do meu pai, admirando seu poder. Mas Valentina, uma faxineira que não tinha nada a ganhar, me mostrou o que era coragem de verdade. Ela arriscou tudo por uma estranha. Eu não podia fazer menos pela minha própria avó. A equipe também entrevistou alguns residentes da fundação. Dona Marta, uma senhora de cabelos brancos que havia sido encontrada morando debaixo de uma ponte, falou com a voz embargada. Eu achava que minha vida tinha acabado, que eu era um peso, um lixo. Ela segurou a mão de Valentina, que estava ao seu lado. Mas aqui aprendi que nunca é tarde para recomeçar. Com 78 anos, aprendi a pintar. Olha! Ela mostrou orgulhosamente uma tela com um pôr do sol vibrante. Eu fiz isso, eu! Outro residente, Sr. Geraldo, que havia perdido contato com a família após ficar doente, emocionou a todos. Meus filhos me internaram em um asilo barato e desapareceram. Achei que morreria sozinho e esquecido. Sua voz tremia. Mas a Fundação Recomeço me encontrou. Me trouxe aqui. E sabe o que mais? Eles ajudaram a localizar minha filha caçula. Vamos nos reencontrar semana que vem pela primeira vez em 5 anos. Márcia precisou pausar a gravação, emocionada demais para continuar. Quando retomaram, ela fez a pergunta final para Valentina. Se você pudesse dar um conselho para alguém que vê uma injustiça, mas tem medo de agir, o que diria? Valentina olhou diretamente para a câmera, como se pudesse ver cada pessoa que assistiria ao programa. Diria que o medo é normal. Eu estava apavorada. Perdi meu emprego, fui ameaçada, tive minha casa invadida. Ela fez uma pausa. Mas sabe o que é pior que o medo? É viver sabendo que você poderia ter feito a diferença e escolheu não fazer. É deitar a cabeça no travesseiro todas as noites lembrando daqueles olhos pedindo ajuda e você ter virado as costas. Lágrimas corriam pelo seu rosto agora, mas sua voz permanecia firme. Então meu conselho é, seja corajoso. Não precisa ser perfeito, não precisa ter todas as respostas. Apenas precisa se importar o suficiente para tentar, porque uma pessoa pode fazer diferença. Uma única pessoa que escolhe ver, escolhe agir, pode mudar tudo. Quando o programa foi ao ar, semanas depois, quebrou recordes de audiência. Mais de 15 milhões de pessoas assistiram. As redes sociais explodiram com comentários, compartilhamentos,
Pessoas contando suas próprias histórias de quando escolheram ajudar ou de quando foram ajudadas. Mas o impacto mais surpreendente veio de onde ninguém esperava. Francisca, a ex-esposa de Rodrigo, que havia se distanciado de tudo após o escândalo, apareceu na fundação uma manhã. Valentina a reconheceu imediatamente e sentiu-se tensa, não sabendo o que esperar. Eu assisti ao programa, disse Francisca, sua voz contrita. Assisti várias vezes, na verdade, e percebi algo horrível. Eu sabia. Não tudo, mas sabia que algo estava errado e escolhi ignorar porque era conveniente. Helena, que estava presente, observava em silêncio. Passei a vida toda preocupada com aparências, com status, com o que os outros pensariam. Francisca chorava abertamente agora. E no processo me tornei cúmplice de um crime terrível. Senhora Helena, sei que não mereço, mas... Quer ajudar? Interrompeu Helena, sua voz surpreendentemente gentil. Francisca olhou para ela, chocada. Sim, quero. Mas pensei que a senhora me odiaria. Não tenho energia para odiar ninguém mais. Helena aproximou-se. Mas tenho energia para deixar que pessoas transformadas façam o bem. Se você realmente quer mudar, tem trabalho aqui. Muito trabalho. E assim Francisca se juntou à fundação como voluntária, trabalhando na captação de recursos. Sua rede de contatos da alta sociedade, antes usada para frivolidades, agora era direcionada para arrecadar fundos para a causa. Meses passaram. A fundação abriu 2 novas sedes em outras cidades. Valentina era convidada para dar palestras em universidades, empresas, eventos. Sempre levava a mesma mensagem: empatia, coragem e ação. Em uma dessas palestras, uma jovem estudante de direito levantou a mão. Valentina, você não tinha estudo formal, não tinha conexões, não tinha poder. Como soube que conseguiria vencer pessoas tão poderosas? Valentina sorriu. Eu não sabia. Na verdade, achava que provavelmente ia perder. Ela fez uma pausa. Mas percebi algo importante. Algumas coisas são mais importantes que vencer. Fazer o certo é mais importante que ter sucesso. Tentar é mais importante que garantias. E defender alguém que não pode se defender sozinho vale qualquer risco. A plateia explodiu em aplausos. Naquela noite de volta à fundação, Valentina encontrou Helena no jardim, sentada em seu banco favorito sob as estrelas. Sentou-se ao seu lado em silêncio confortável. Sabe o que mais me alegra nisso tudo? Disse Helena finalmente. Não é só minha história ou sua história. É ver quantas histórias estamos criando. Cada pessoa que passa por aqui leva algo diferente, cria seu próprio capítulo. Como Dona Marta, que nunca imaginou que pintaria, complementou Valentina. Ou o Senhor Geraldo, que vai se reencontrar com a filha. Ou aquela moça que estava em situação de rua e agora está na faculdade de enfermagem com nossa bolsa. Ou Bernardo, que encontrou propósito ajudando outros. Ou Francisca, que descobriu que status não traz felicidade, mas propósito sim. Valentina pegou a mão de Helena. E a senhora, Dona Helena, encontrou o que procurava? Helena virou-se, seus olhos brilhando com lágrimas de gratidão. Encontrei muito mais do que procurava, minha querida filha. A palavra ficou suspensa no ar. Filha. Valentina sentiu seu coração transbordar. Dona Helena, você me devolveu minha vida. E eu ganhei não apenas liberdade, mas uma família nova. Você, Bernardo, todos aqui. Ela apertou a mão da jovem. Meu filho biológico me trancou e esqueceu. Mas você, que não tinha obrigação nenhuma, escolheu me ver, me salvar, caminhar ao meu lado. Isso é família de verdade. As duas se abraçaram, chorando lágrimas de cura, de amor, de tudo que haviam superado juntas. Acima delas, as estrelas brilhavam como testemunhas silenciosas de uma verdade eterna. A bondade existe. A coragem pode vencer o medo. Uma pessoa com compaixão suficiente no coração pode literalmente mudar o mundo. E enquanto Valentina olhava para o prédio da fundação, onde dezenas de vidas estavam sendo reconstruídas, soube com absoluta certeza que cada lágrima, cada medo, cada sacrifício havia valido infinitamente a pena. Porque no final, não são as mansões ou fortunas que importam. É o legado que deixamos. São as vidas que tocamos. É a escolha diária de enxergar a humanidade em cada pessoa e agir de acordo com essa visão.
E esse legado, de dignidade restaurada, de justiça conquistada, de amor que vence o abandono, esse legado era eterno.